O mito de Er. Estimados alunos, iremos ver agora sobre o mito de Er. O que diz esse mito, sua mensagem, o que ele tem a ver com o que estamos estudando neste trimestre. Lembrando que o mito é uma história que está na República, o livro de Platão, filósofo grego. Então, lá na República tem um livro 10º, que tem os tópicos de 614 até 621, que narra sobre esse mito. Lembrando que o mito do filósofo Platão, todos os mitos sempre têm um sentido reflexivo para a nossa vida pessoal e em sociedade. O mito é um complemento da corrente filosófica que estamos estudando neste trimestre, que é o racionalismo. Como no racionalismo a razão é o elemento principal para a busca do conhecimento, para chegar à verdade, o mito destaca que, além da morte, nós devemos, então, durante a vida, valorizar a nossa alma, porque ela está inerente à razão, está junto com a razão, para que depois da morte a razão continue ainda pura, né? Purificada, para assim podermos escolher os melhores caminhos da nossa vida. Do que trata esse mito? Trata-se de um relato transmitido oralmente de alguém que retornou do Hades, o sujeito chamado Er. No mito de Er, o essencial é que quais fossem as injustiças cometidas e as pessoas prejudicadas, as almas injustas pagavam a pena de quanto houvessem feito em vida, a fim de purificarem a alma. Para nós cristãos, posteriormente, isto claro, né, tem a ideia de purgatório, um lugar de purificação da alma. Er tem a função de mensageiro para contar aos homens o que acontece depois da morte e para serem virtuosos para entrarem no céu. Então a narrativa dentro de Platão vai mostrar aí, dentro da República, pelo filósofo Platão, mostra já esse discurso para que as pessoas possam durante a vida cultivar bem a razão para depois poderem estar escolhendo os melhores caminhos. Então é um sentido aí de alerta, né? Um elemento principal aí para cultivo, para que a pessoa possa ser aquela que realmente busca o verdadeiro conhecimento, é cultivar a virtude. O que é a virtude para Platão, né? Platão, discípulo de Sócrates, dizia que o poder da virtude era tal que teria repercussões para além da própria e limitada vida de um indivíduo, ou seja, depois da morte. O que é a virtude, então, para Platão? Toda virtude é conhecimento. Em Platão, a alma está dividida em 4 partes, que é sabedoria, fortaleza, temperança e justiça. Quanto mais a pessoa cultiva essas partes, mais ela se torna virtuosa, né? Sobre o mito de Er. O pastor Er é levado após a morte para o reino dos mortos. Chegando lá, encontra as almas contemplando as ideias, as verdades, os conhecimentos. É dada a oportunidade da alma escolher a nova vida que terá na terra, que é reencarnação, a ideia de reencarnação, transmigrar a alma de um ser para o outro. Antes do retorno, todas as pessoas teriam que passar pelo rio Lete, que é o rio de esquecimento, né? Então, todas as pessoas eram obrigadas a beber um pouco da água. E tinha, então, aquela pessoa que bebia muita água, ela ficava tola, esquecida, uma pessoa meio inferior durante a vida. E quem bebia pouca água no rio, então, continuava a ser sábio, porque sempre ia ter uma memória boa. O ele foi impedido de beber a água. Por quê? Porque o papel dele era ser mensageiro para voltar, não esquecer nada do que tinha acontecido e contar para os homens como que era esse lugar lá. Na República, no livro da República, então o principal personagem, que é o Sócrates, ele vai falar dessa forma sobre essa narrativa sobre o mito de Er. Não é a história de Alcino que te vou contar, mas a de um homem valoroso, Er, filho de Armeno. Ele morrera numa batalha. 10 dias depois, quando recolhiam os cadáveres já putrefatos, o seu foi encontrado intacto. Levaram-no para casa a fim de o enterrarem, mas ao 12º dia, quando estava estendido na pira, ressuscitou. Assim que recuperou os sentidos, contou o que tinha visto no além. Quando, disse ele, a sua alma deixara o corpo, pusera-se a caminhar com muitas outras, e juntos
chegaram a um lugar divino onde se viam na terra duas aberturas situadas lado a lado, e no céu, ao alto, duas outras que lhe ficavam fronteiras. Então, lá nesse lugar, ao chegar nessas aberturas, haviam juízes. No meio, então, estavam sentados juízes que, tendo dado a sua sentença, ordenavam aos justos que se dirigissem à direita, na entrada, que subia até o céu, depois de terem posto à sua frente um letreiro contendo o seu julgamento. E aos maus que se dirigissem à esquerda, na entrada descente, na estrada que descia, levando eles também, mas atrás, um letreiro que estavam indicadas todas as suas ações, como ele se aproximasse. Por seu turno, os juízes disseram que devia ser para os homens o mensageiro do além e recomendaram-lhe que ouvisse e observasse tudo o que se passava naquele lugar. Então o Er foi observando que as pessoas que eram más desciam as escadas, iam para a porta da esquerda e as boas iam para a direita. O interessante é que o letreiro nas boas ficava na frente e os letreiros das más ficavam atrás. Tem um sentido antropológico aí muito interessante, que é o depender, não enxergar os próprios erros e ficar dependendo que as pessoas enxerguem por você. E o que tem a ver, então, esse estudo desse mito, ao ver essa narrativa, com o que nós estamos estudando nesse bimestre? Nesse bimestre, nós estamos estudando o racionalismo, que é a corrente filosófica moderna, que valoriza, então, a razão. No mito, que a gente vê, esse mito ele tem uma influência... Platão ele é influenciado lá no pensamento órfico, que é lá dos orientais, da academia pitagórica, né? Então, envolvendo aí desde a cultura egípcia, vem esses elementos muito presentes que influenciam Platão e vários outros filósofos, que é de acreditar num outro mundo, em que a alma vai ser purificada, né? Mas que nessa vida a gente já começa. Então, quando a gente tem essa ideia, que é muito presente muito nas religiões, de que nós precisamos cultivar a alma, né? Então, a alma, a razão, fazer com que a alma realmente ela seja virtuosa, pensando numa outra vida, esse sentido escatológico, né, de que a nossa felicidade ela acontece nesse mundo, mas ela vai além desse mundo, muitas vezes buscando esse ideal de vida pela razão, pela virtude, é valorizar aquilo que não está presente aqui no dia a dia, mas que um outro mundo, um outro lugar é muito mais valoroso do que isso. Isso é o cerne do pensar por que a corrente racionalista valoriza a razão, é sempre esses elementos aí que estão presentes, né? A alma, a virtude, a valorização daquilo que está além, que só a razão chega, né? Nós vamos ver que os sentidos, então, depois, com certeza, nós vamos ver os filósofos empiristas que valorizam os sentidos, o aqui e agora, né? Então, ficamos por aqui nesse vídeo, deixo um abraço e até o próximo vídeo aí, para a gente aprofundar nessa arte do pensamento. Um abraço a todos.